Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou responder uma pergunta aqui que eu já recebi algumas vezes, que é sobre renda fixa ou fundos imobiliários. Qual será que é melhor? Será que tem um melhor? Então a gente vai ver tudo sobre isso aqui nesse vídeo e eu espero tirar essa dúvida aí da sua cabeça se você já pensou alguma vez. Antes da gente ir direto ao ponto aqui, não se esquece, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Muita gente assiste os vídeos aqui, mas não se inscreve. Se você já está aqui comigo sempre, pô, se inscreve aqui. Isso ajuda demais aqui o canal crescer. Também deixa o like ali se você gostar do vídeo e compartilhe com a sua galera. Bom pessoal, eu recebo essa pergunta com alguma recorrência, tá? E vamos explicar aqui provavelmente o que as pessoas que estão em dúvida sobre isso, o que elas pensam. A gente tem ciclos de mercados, né? Então sempre a economia vai girar aqui com taxa alta de juros, depois ela baixa, depois ela sobe, depois ela baixa. Isso tudo porque a taxa de juros é efetivamente o instrumento que o governo tem para segurar a inflação, né? Ou para liberar mais a economia e depois isso gera um pouco mais de inflação ali. Mas com esses ciclos, né, de taxa alta, taxa baixa, alguns investimentos vão se favorecer. Bom, e se você está pensando no momento atual, no momento aqui que eu faço esse vídeo aqui, a taxa ainda está muito alta. Nesse momento, a maioria das pessoas corre para a renda fixa, né? Mais segurança, uma rentabilidade ali mais tranquila, né? Que você não tem que pensar muito ali para aquilo. Um retorno de certa forma ali garantido. Quando a gente olha ao mesmo tempo, a gente tem lá ações, né, fundos imobiliários, né, que não vão estar pagando tanto nessa época aí e podem até estar dando prejuízo justamente porque tem um fluxo muito grande de capital que sai da renda fixa e vai para a renda variável. Isso tudo porque as pessoas sempre estão ponderando entre risco e retorno. Então, se elas veem um risco menor com um retorno maior, né, o capital vai todo para lá. Mas o problema, pessoal, é que justamente nesses momentos, né, onde todo mundo vai para a renda fixa, é que pintam as grandes oportunidades aqui na parte de renda variável, né, que os fundos imobiliários efetivamente são renda variável, então seu capital vai oscilar ao longo do tempo. Imagina que você passou numa loja um dia, queria comprar um carro, né, e esse carro é muito bom, você sabe da qualidade daquele carro, você passou lá, né, e esse carro, vamos supor que ele estava custando 100 mil reais. Depois a economia piorou muito, né, você passou de novo lá, viu aquele mesmo carro, né, e a loja não estava conseguindo vender aquele carro, porque justamente naquela época a economia estava muito ruim, com poucas vendas, a demanda diminui, então o preço do carro pode ter diminuído. Vamos imaginar aqui que esse carro agora foi para 90 mil, caiu 10 mil. E eu quero que você pense aqui, será que você não compraria esse carro aqui 10 mil mais barato? Obviamente que você compraria. É a mesma coisa que acontece aqui com os fundos imobiliários, né? A renda variável perde o valor, né, os fundos imobiliários, e aí pintam as oportunidades. Isso acontece também nos imóveis, tá, pessoal? Nesses ciclos de mercado. Então, qual que é o nosso trabalho aqui, tá, pessoal? Com fundo imobiliário, com renda fixa, né? A gente tem que andar contra o mercado, né? Então, quando a taxa de juros está muito alta, né? Você pode sim pegar algumas oportunidades lá, mas no mercado de fundos imobiliários vão ter muito mais oportunidades. Quando o mercado de fundo imobiliário subir demais, aí você vai estar olhando para o outro lado, para a renda fixa, né? A gente vai fazendo esse movimento contrário. Sempre lembrando também da montagem da sua carteira, tá, pessoal? Você tem que definir ali quais são as porcentagens que você vai colocar, como você vai levar essa carteira e qual é a divisão dela, né? Para você também não extrapolar o que você aguenta de risco. Falando dos ativos em si, renda fixa a gente tem uma previsibilidade maior, né? Então a gente tem um ganho certinho ali, teoricamente, porque renda fixa também varia, né? E fundos imobiliários, como você está vendo aí na tela, a gente tem realmente uma variação daquele valor que você investiu. Então, efetivamente, a gente tem um ativo de renda variável. Então, já separando as duas coisas, não é um e não é outro, né? Porque aqui no caso a gente tem dois ativos que são totalmente diferentes. Falando de outras diferenças aqui, efetivamente, pessoal, quando a gente está falando de renda fixa, a gente tem o acúmulo de juros ali, né? Então a gente investe X valor, vai ganhando juros, esse valor vai se acumulando, né? Então a gente tem praticamente um valor que só aumenta através dos juros. Quando a gente fala aqui dos fundos imobiliários, a gente tem duas maneiras de ganhar, que é com a valorização da cota e também agora não é mais um juros efetivamente, né? O juros só vai acontecendo ali em cima do valor da cota
cota, mas a gente tem os dividendos, que são outra maneira aqui de ganhar dos fundos imobiliários. Então, efetivamente é como se você tivesse um imóvel. Então, são dois ativos completamente diferentes aqui, que não tem nada a ver. Então, mais uma vez eu reforço aqui que não é um ou outro, mas sim os dois, caso seja o seu perfil. É uma excelente maneira de diversificar, ter um pouco ali de fundo imobiliário e um pouco de renda fixa. E aí pinta outro momento econômico, que é quando a taxa de juros começa a cair. Isso beneficia demais ativos de renda variável, né? Porque a renda fixa nesse momento ela vai começar a render menos, porque geralmente o rendimento ali da renda fixa ele aumenta junto com a taxa de juros e diminui também, né? Então todo mundo começa a voltar para o mercado de renda variável e você já tem que estar lá, né? Você já tem que estar posicionado, então a gente tem que andar na mão contrária. Falando dos fundos imobiliários, a gente tem muitos pontos legais, né? Como é um fundo, a gente tem uma gestão ali profissional, se você escolher bons fundos de investimento, né? Então é como se você tivesse um imóvel ali efetivamente, né? Mas com pessoas ali profissionais do mercado gerindo para você. A liquidez é bem maior do que na renda fixa, então você consegue vender rapidamente, consegue comprar também. Na renda fixa, dependendo do título, você simplesmente não consegue sair. Eles têm também uma correlação baixa com outros ativos. O que quer dizer correlação? É que efetivamente ele não depende do rendimento de um outro ativo aqui para que ele suba, por exemplo, né? Então pode ser que um ativo na sua carteira esteja caindo e aqui um fundo imobiliário está subindo, né? Então é uma excelente maneira de diversificar, né? A gente fala de descorrelacionar aqui os investimentos, né? Para que você esteja diversificado, cada vez mais protegido com uma rentabilidade maior. E além disso, pessoal, lá na renda fixa a gente tem os juros, né? Quando você vai ganhando juros, vai ter crescimento de capital, você tem que pagar o imposto de renda. Aqui nos fundos imobiliários a gente não tem imposto de renda sobre os dividendos, né? Que é a melhor forma ali de ganhar com eles. Então, até o momento eles são isentos. Bom, pessoal, então eu acho que você já entendeu aqui, né? A ideia é ter os dois ativos, se for o seu perfil, né? Lembrando que fundos imobiliários são renda variável. Eu já fiz vários vídeos sobre fundos imobiliários, vou deixar aqui em cima uma playlist para você se aprofundar no assunto. Bom, se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, manda aqui nos comentários que eu respondo todos. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir. Bring the funk back.